Neste momento, vamos passar a assistir às exposições daqueles que foram convidados ou que se inscreveram para participar dessa audiência na qualidade de expositores, representando diversas instituições. Chamo primeiramente a União dos Juristas Católicos de Goiânia, pode ficar à vontade. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, em especial o excelentíssimo senhor Procurador da República, Dr. Ailton Benedito de Souza, por estar proporcionando esse amplo debate. É uma honra estar participando aqui hoje dessa audiência pública, especialmente manifestando-me em nome da União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Goiânia, que dentre suas finalidades institucionais atua no âmbito do direito da justiça, ocupando-se de problemas do mundo contemporâneo e propondo soluções pautadas nos princípios e valores da fé cristã. Pois bem, em junho de 2018, nós fomos surpreendidos com a notícia de que o Papa Francisco havia enviado especialmente para o ex-presidente Lula um terço, por ficar preocupado com a sua situação, após uma conversa que teve com o advogado argentino Juan Grabois. Porém, a Vatican News, que é a agência oficial de notícias do Vaticano, publicou em seu site um comunicado oficial informando que o terço entregue a Lula pelo argentino Juan Grabois não teria sido enviado especialmente pelo Papa ao ex-presidente, mas sim foi abençoado por Francisco na ocasião de uma visita particular que esse advogado havia feito ao Papa. A Vatican News escreveu ainda reafirmando que a visita de Grabois a Lula havia sido feita a título pessoal e não em nome do Santo Padre. O próprio advogado Juan Grabois, que é ex-consultor do Pontifício Conselho Justiça e Paz, nunca fez afirmações como aquelas, que foram amplamente divulgadas pelas redes sociais do ex-presidente e do Partido dos Trabalhadores, e depois ainda mais distorcidas pelos diversos veículos de comunicação. Então nós podemos imaginar as implicações políticas de um gesto assim, tendo em vista que a Santa Sé é uma entidade de direito público internacional que representa milhões de católicos no mundo todo. Outra situação gravíssima aconteceu em 2014 no Guarujá, em São Paulo, onde a página de uma rede social afirmou falsamente que uma mulher sequestrava crianças para usá-las em rituais de magia negra. Essa mulher ela foi amarrada e espancada até a morte. Então, existem vários outros exemplos como esses que a gente está apresentando aqui. E se a gente não fizer nada a respeito, esses fatos lamentáveis vão continuar acontecendo. Mas antes da gente tomar qualquer tipo de providência a respeito, nós precisamos nos atentar a algumas questões, como, por exemplo, como podemos definir as fake news? As fake news, ou notícias falsas, elas consistem na propagação deliberada de desinformações, boatos, distorções, seja através de palavras, fotos, imagens, vídeos, que podem ser veiculados através de jornal impresso, rádio, TV, internet e, principalmente, hoje, através das redes sociais. E a gente fica, às vezes, nos questionando, né? O que levam essas pessoas, esses entes, a criarem essas chamadas fake news? Via de regra, o que a gente tem percebido é que quem pratica fake news possui a intenção de enganar e de ludibriar, né, pelos mais variados motivos, a fim de obter algum tipo de vantagem, que pode ser financeiro, político, pessoal, ou mesmo para proliferar crenças pessoais. Então, existem aqueles que criam as fake news e criam e distorcem essas informações, e existem aqueles que propagam essas notícias falsas. Então, cada um tem os seus interesses ali nessa conduta. É importante ressaltar que todos estão sujeitos à prática de fake news. Tanto as fontes alternativas de informação, como os produtores de conteúdo online,
os grandes veículos e as grandes empresas de comunicação também, e até nós mesmos, né, que às vezes propagamos e compartilhamos notícias que nós não sabemos a procedência de fato. Mas para que isso faça sentido para nós, é importante que nós consideremos que as pessoas não são telas em branco. As pessoas, elas carregam consigo a sua história, né, que moldaram as suas ideias, os seus valores. E as fake news, por si só, não têm o condão de preencher e manipular completamente uma pessoa. Pelo contrário, o que a gente tem percebido é que as fake news se tornam possíveis porque as pessoas que propagam essas mentiras têm por escopo, têm por finalidade reforçar suas crenças pessoais através dessas informações, mesmo que sejam falsas. O Papa Francisco, por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, se pronunciou afirmando que, abre aspas, nesse tempo é muito importante que nós possamos escolher cada vez mais pela verdade e também saber selecioná-las. Saber ouvir a verdade de tal maneira que seja uma verdade que nos liberte. Ao transmitir as notícias, que não façamos com raiva ou vingança, mas procurando iluminar, para que cresça cada vez mais e melhor aquilo que constrói uma humanidade mais justa e fraterna. A busca pela verdade deve ser o objetivo de todos. Contudo, conceituar verdade seria uma verdadeira missão impossível. No direito, a triangulação processual, onde através de um processo predeterminado, autor e réu expõem suas verdades, a que depois o juiz, que é um sujeito alheio aos fatos imparcial, julga quem tem razão, é apenas um exemplo de como a verdade é um conceito complexo. O Brasil tem cerca de 208.690.680 habitantes, mais ou menos hoje, que estão distribuídos em 27 estados, e esses estados somam cerca de 8.516.000 quilômetros quadrados. Nós somos o 5º maior país do mundo em território e o 5º mais populoso. É muito difícil desenvolver aqui uma democracia verdadeiramente participativa. Portanto, nós adotamos um modelo de democracia indireta, onde elegemos os nossos representantes que, pelo menos em tese, deveriam manifestar nossas vontades. E dentre os vários elementos caracterizadores de uma democracia, Robert Dahl destaca 2 em especial: a liberdade de expressão e as fontes alternativas de informação. Sendo assim, ressalta-se o valor da informação para a consolidação de uma democracia, tendo em vista que sua pedra de toque é, de fato, a opinião pública. A verdade e o esclarecimento, como direito, são as chaves para a consolidação de um verdadeiro regime democrático. Quaisquer atentados contra tais que possam levar à falsa percepção de fatos, ferindo a possibilidade da formação independente de opinião, jamais deverá convalescer. Contudo, a busca pela verdade deverá encontrar critérios em nosso arcabouço normativo. Hoje, percebemos que diversas plataformas de redes sociais têm adotado condutas antidemocráticas. Ao excluir manifestações de pensamento de forma sumária, sem sujeitar esse controle de conteúdo ao contraditório e tolhendo do cidadão seu direito à ampla defesa. Tal conduta é tão antidemocrática quanto a prática das fake news. Os termos e as políticas das plataformas de rede social, que são aquelas que geralmente adotamos sem ler de fato aqueles termos, mas aquilo ali pode ser considerado como um contrato de fato, estabelecem as condições a que se sujeitam os usuários. Porém, é importante ressaltar que essa política de privacidade não pode violar preceitos constitucionais. O STF já se manifestou sobre a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e afirmou que tanto os entes públicos como os entes privados têm o dever de obediência aos direitos fundamentais, que estão garantidos pela Constituição Federal, não violando, portanto, a autonomia da vontade privada. Só que, do ponto de vista prático, a dúvida permanece. Seria possível o controle dessas informações veiculadas de forma individualizada, respeitando esses princípios, considerando o tsunami de informações que são postadas a cada segundo?
E no meio de toda essa confusão, surgem as empresas de fact-checking, né, as empresas de checagem de fatos. Essa checagem de fatos sempre foi premissa básica da profissão jornalística. Qualquer informação apurada, antes de ser publicada, deveriam ter seus fatos completamente verificados. As fontes deveriam ser confiáveis e assim por diante. Quando a metodologia utilizada por essas empresas é coerente e realmente cumprem o seu propósito, podemos considerá-las como sendo uma ferramenta importante no combate a essas notícias falsas. Contudo, caso não cumpram o seu propósito, mas de alguma forma pioram ainda mais a situação, devem ser responsabilizados pelos danos que causarem, inclusive podendo sofrer sanções através de ações de natureza coletiva. É certo e indiscutível que as fake news precisam ser combatidas. É um verdadeiro mal que assola a nossa sociedade. Contudo, nós devemos ter precisão cirúrgica nesse combate. E conforme o tema proposto, a gente ainda deve se questionar, nós devemos nos questionar, né? A conduta praticada pelas plataformas de redes sociais caracterizaria censura? Do ponto de vista técnico e jurídico, essa conduta praticada pelas plataformas de redes sociais não caracterizaria censura por não existir o controle prévio, mas sim posterior. O ministro Alexandre de Moraes, ao se referir à censura, em sua obra de Direito Constitucional, atrela como condições indissociáveis o caráter prévio e vinculativo dessas condutas. Abre aspas. Censura prévia significa controle, o exame, a necessidade de permissão a que se submete previamente e com caráter vinculativo qualquer texto ou programa que pretende ser exibido ao público em geral. Fecha aspas. Contudo, apesar de não se caracterizar como censura no sentido jurídico da palavra, a conduta praticada pelas plataformas de redes sociais de excluir as contas e apagar postagens que consideram como sendo fake news viola, em tese, premissas básicas de nossa Constituição Federal, como a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, pensamento, opinião, assim também como o princípio do contraditório e da ampla defesa. E a gente ainda pode afirmar que viola também o Marco Civil da Internet, que diz que é preciso informar o motivo antes de serem deletadas contas, postagens, comentários. Portanto, o controle de informações feito pelas plataformas é, ao mesmo tempo, remédio e veneno. Pois, em tese, soluciona de forma paliativa o problema das fake news, mas, por outro lado, sacrifica o direito ao contraditório e à ampla defesa, onde talvez fosse provada a veracidade daquela informação. Ou seja, a quem pertence o benefício da dúvida? O ministro Alexandre de Moraes, ainda em sua obra de Direito Constitucional, afirma: a Constituição Federal não protege as informações levianamente não verificadas ou astuciosas e propositadamente errôneas, transmitidas com total desrespeito à verdade, pois as liberdades públicas não podem prestar-se à tutela de condutas ilícitas. Então existe aqui uma distinção necessária, fruto do fenômeno das redes sociais, onde temos a liberdade individual de manifestação de pensamento de um lado e a liberdade de manifestação de pensamento dos veículos de comunicação tradicionais do outro lado. A Constituição Federal, em seu artigo 220, que trata especificamente da comunicação social, protege o direito à informação, ao afirmar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá restrições. Já o artigo 5º, inciso 14 da nossa Carta Magna, é categórico em assegurar a todos o acesso à informação, resguardando apenas o sigilo da fonte. E, por outro lado, em seu inciso 4º, o artigo 5º da Constituição garante a qualquer indivíduo a liberdade de manifestação de pensamento, vedando o anonimato.
Percebemos, então, que a Constituição Federal protege simultaneamente a liberdade de manifestação dos veículos de comunicação e também do cidadão, mas em nenhum momento as torna imune nem as protege quando há abuso de direito, dentre eles a fake news. Em se tratando de direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão, é importante lembrar que, via de regra, não existem direitos absolutos. A limitação aos direitos, mesmo que fundamentais, surge da necessidade de se promover o convívio em sociedade. E eu faço essa ressalva aqui, pois a nossa Constituição, ela protege também o direito à informação, no sentido de que a liberdade de manifestação, quando exercida com a finalidade de veicular fatos de interesse público, só se tornam legítimos caso atinja o seu propósito, que é informar de forma imparcial. Mas no que consiste essa liberdade de informação? Então aqui nós podemos ramificar essa liberdade de informação em 3 aspectos diferentes, que é o direito de informar, o direito de ser informado e o direito de acesso à informação. A liberdade de informar, que tradicionalmente é atribuída à profissão jornalística, mas agora também, de certa forma, atinge grupos, né, que atuam nas redes sociais, quando do ato de divulgar fatos, seria uma espécie de escudo protetor que visa proteger aqueles que divulgam esses fatos em sua liberdade de manifestação. Aqui também é imprescindível a gente diferenciar notícia, crítica, paródia e sátira. Para o doutrinador Kildare Gonçalves, notícia traduz a divulgação de um fato, cujo conhecimento tem importância para o indivíduo na sociedade em que vive. E a crítica, por sua vez, denota um juízo de valor de que recai sobre a notícia. Portanto, o juízo de valor, seja através de uma crítica, charge, sátira, paródia, que uma pessoa ou grupo faça sobre determinado fato, não estaria sujeito à caracterização como fake, pois manifesta sua interpretação individual sobre determinado fato. Por sua vez, o direito de ser informado deve ser considerado como um direito fundamental do cidadão, que consiste no direito de receber informações verdadeiras, verossímeis e livres de qualquer mentiras e distorções. E, por fim, o direito de acesso à informação, que garante que os destinatários tenham, de fato, acesso àquele conteúdo produzido, vedando, por exemplo, a exclusão sumária dessas postagens, dessas notícias, ou a famosa censura prévia. E, diante desse cenário, nós devemos nos questionar ainda: quem tem a obrigação de imparcialidade na produção dessas notícias? A profissão jornalística compreende um extenso leque de atividades, como editores, diagramadores, âncoras, câmaras, fotógrafos, dentre outros, que estão distribuídos entre as mídias de rádio, TV, impresso e também na internet. E na história recente, surge o fenômeno da comunicação feito por pessoas ou veículos de forma independente através da internet. O alcance da manifestação dessas pessoas podem ser potencializados de forma astronômica. Hoje nós percebemos que talvez esses digital influencers, né, ou às vezes blogs específicos, têm um alcance muito maior do que às vezes os veículos de comunicação tradicionais ou os veículos de comunicação regionais, né, a depender da extensão do município, enfim. E para que possamos resguardar o direito à informação, seria necessário delimitar quem são os profissionais abrangidos pela qualificação de jornalista que estão sujeitos às regulamentações profissionais e, de outro lado, os indivíduos que produzem informações, às vezes até com mais alcance, né, que os veículos de comunicação tradicionais, mas que estão resguardados pelo direito fundamental à liberdade de expressão e sujeito à responsabilização civil por eventuais danos causados. A questão surge: onde termina o direito individual à livre manifestação de um indivíduo e começa o munus de jornalista profissional que tem o dever de ofício de relatar fatos?
Quais são os direitos e obrigações que envolvem esses indivíduos? São questões que necessitarão de reflexão aprofundada em outros debates e, principalmente, na prática, no dia a dia, para que possamos obter respostas precisas. E, para finalizar, eu gostaria de fazer uma reflexão a partir da mitologia grega. A Hidra, que era um monstro da mitologia grega, tinha um corpo de dragão e várias cabeças de serpente. E conforme a lenda, as cabeças podiam se regenerar. Esse monstro era tão poderoso que era capaz de matar um homem com seu hálito e depois devorá-lo. E um único homem foi capaz de derrotar esse monstro, Hércules. Depois de esmagar as cabeças do monstro e outras surgirem, ele decidiu mudar de tática. Pediu então a seu sobrinho, que o acompanhava naquela tarefa, que queimasse um carvão e cicatrizasse a ferida logo que Hércules cortasse a cabeça do monstro. Sobrou apenas a cabeça do meio, que era considerada imortal. Hércules então corta a última cabeça e a enterra debaixo de uma pedra, matando o monstro de uma vez por todas. O combate às fake news só será vencido quando a última cabeça do monstro for cortada e enterrada debaixo da pedra. Medidas judiciais de responsabilização individual são importantes, mas não vão resolver o problema de forma definitiva. Da mesma forma, a exclusão de perfis e conteúdos das redes sociais são apenas medidas paliativas. Cortamos uma cabeça e nasce outra no lugar. Assim como Hércules, devemos mudar nossa tática. Devemos acender o carvão e cicatrizar a ferida. Para isso, é necessário investir em políticas de educação e conscientização a médio e longo prazo para inibir a criação e compartilhamento de informações falsas e, ao mesmo tempo, para elucidar a população sobre como distinguir o joio do trigo, para só assim enterrarmos a última cabeça. A educação é e sempre foi um fator determinante capaz de mudar os rumos de qualquer sociedade. O desenvolvimento da educação em países como a Coreia do Sul e o Japão foi o motor do rápido crescimento econômico desses países que se elevaram à condição de potências mundiais. Aqui mesmo no Brasil, desenvolvemos a campanha educacional contra o tabagismo, que foi capaz de reduzir drasticamente o consumo de cigarro ao longo dos últimos 25 anos. Nesse período, a percentagem de fumantes diminuiu de 29% para 12% entre os homens e de 19% para 8% entre as mulheres. E vários são os fatores que explicam essa redução. Impostos mais altos, restrição ao tabaco em lugares fechados, os alertas e as informações sobre os efeitos maléficos do cigarro em escolas, universidades, mídia e nos próprios maços de cigarro. Então são ações positivas que melhoraram essas nossas estatísticas nacionais. Então nós devemos desmistificar o conceito de que a educação se faz apenas na escola. Uma política educacional pode até começar nas escolas, mas não se resume apenas a elas. E por fim, parafraseando o Santo Padre, o Papa Francisco, abre aspas, para discernir a verdade, é preciso examinar aquilo que favorece a comunhão e promove o bem, e aquilo que, ao invés, tende a isolar, dividir e contrapor. Muito obrigado a todos. Doutor Vitor, obrigado pela sua exposição. Sem dúvida que será muito útil a apreciação de todos esses fatos que estão a cargo do Ministério Público Federal.